das pessoas que estão vivendo amarrado e algemado por essa droga. Assim fez o Senhor, através da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor para conosco. Ele desceu ao mais profundo poço de escuridão e de pecado, que cada um de nós vivíamos, para nos amar, para estender as suas mãos, para dizer que nós ainda temos jeito, que ainda tem solução para as nossas vidas. E aqui no texto, Paulo expressa pelo menos 4 formas diferentes desse amor para com cada um de nós. Voltemos ao texto, versículo de número 6. A primeira forma descrita que nós observamos aqui é quem ele é e quem sempre ele foi, que é Deus, que sendo em forma de Deus. Observe o texto, ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser adorado pelos anjos. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele que criou todas as coisas. Os anjos são feitos por suas mãos. Ele fala e acontece, Ele toca e acontece. Nós estamos falando de Deus. Deus, o Jesus a quem nós servimos, é o Deus a quem aguardamos para arrebatar a sua igreja. O texto diz, e sendo em forma de Deus. E diz o texto que ele sendo em forma de Deus, que nós cremos num Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa o texto, por gentileza. E ele sendo em forma de Deus, ele abre mão dessa posição, porque o texto diz, não teve usurpação de ser igual a Deus. Então, quando ele desce esta terra, quando ele desce até nós, quando ele vai no poço de escuridão que nós vivíamos, ele abre mão da prerrogativa de Deus. Quando diz o texto que ele não teve usurpação, é que ele se esvazia dessa divindade e vem como homem, como um pecador, como alguém igual eu e você, para provar que consegue ser vencido o pecado que tão de perto nos rodeia e que não quer nos afastar de Deus. Então ele não teve usurpação de como Deus chegar até mim e você para nos resgatar do monturo que nós vivíamos. Olha que coisa tremenda. A Bíblia declara que ele e o Pai eram um só. Eu e o Pai somos um, diz Jesus, o próprio Jesus em João 10:10. Tá bom? E lá em João capítulo 1, versículo 1, também tem o texto que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não temos dúvida alguma, temos toda a convicção em afirmar que a primeira forma que o Senhor Jesus se apresenta para cada um de nós é como Deus. Aleluia! Mas a Bíblia Sagrada nos revela que, todavia, o Senhor Deus, o Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aqui nós vemos a segunda forma. Porque na primeira forma, como Deus, ele é soberano. Como Deus, ele é juiz. Mas como homem, ele podia enfermar. O versículo de número 7 do texto que nós lemos. Vamos observar ali. Versículo de número 7 do texto que nós lemos. Coloca aí, filho, por gentileza. Fica de olho aqui que eu vou citando o versículo do texto que nós lemos. Por favor, fica ligado. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos ler o texto. Mas fez a si mesmo. 2:7. Por favor. Isso. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa é a segunda forma. Veja que ele sai. Deixa o texto, por gentileza. Pode deixar sempre o texto ali, por favor. Ele sai da forma de Deus e simplesmente desce até nós, na forma de homem. E como homem, o profeta Isaías, no seu capítulo 53, versículo 10, diz que agradou o Pai moê-lo, agradou o Pai enfermá-lo. Quer botar o texto? Isaías, capítulo de número 53, versículo 10. Então, como homem, ele teve que passar por isso que nós estamos citando.
Porque como Deus, Ele é soberano. Como Deus, Ele é juiz. Como Deus, Ele está acima de todas as coisas. Todavia, ao Senhor, o Pai, o Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Olha só que interessante. Então Ele desce até nós para ser moído e enfermar. E tomar a enfermidade sobre o seu corpo, que era para nós. Mas o Senhor Deus, Ele deu ainda uma revelação ao salmista, no Salmo de número 129, versículo de número 3, dizendo que essa enfermidade foi para que eu e você fôssemos resgatados. Salmo de 129, ali está do porquê dele ter recebido aquela chicotada em suas costas. Os araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos, ou seja, aquele arranhão bem grande e bem fundo, foi o que fizeram cada chicotada que o nosso Salvador Jesus Cristo levou. Como homem ele enfermou, como homem ele levou chicotada, como homem ele sofreu o que eu e você sofremos. Mas tem um porquê dessas chicotadas. Essas chicotadas esses sulcos foi para que eu e você fôssemos plantados. A Bíblia diz que os lavradores araram. O que faz o lavrador com a terra? O que faz o lavrador com o solo, se não arar? Se não escavar a terra? O arado é aquele ferro, cujo boi, o cavalo, vai puxando, ou uma máquina, e vai trazendo aqueles sulcos bem fundo, para depois o que ser lançado ali? Grãos, sementes. E foi exatamente o que fizeram com o Senhor Jesus. O Pai agradou moê-lo, e os lavradores araram as suas costas, para que fosse plantado sementes. E essa semente está aqui nessa noite, chamada igreja. Nós somos fruto, aleluia, dessa morte. Nós somos fruto desse amor. Nós somos fruto da sua bondade e da sua misericórdia. Nós, seres humanos, nós, irmãos, o apóstolo Marcos, o capítulo de número 1, versículo 13, diz que ele vivia entre as feras. E as feras não lhe fizeram nenhum mal. Mas nós, seres humanos, nós o crucificamos, nós o matamos. A história diz que nós estávamos ali presentes. E tudo isso por amor às nossas vidas. Primeiro em forma de Deus, agora em forma de homem. Mas observe que o texto ainda revela que ele desce um pouquinho mais. O versículo de número 7 ainda, que nós lemos aqui de Filipenses capítulo 2, traz uma outra revelação e uma outra forma pela qual o Senhor passou. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ou seja, era alguém como se não tivesse nenhuma valia para a sociedade. Tomando a forma de servo. Guarde o texto lá. Primeiro ele vem Deus, segundo ele vem como homem, e agora ele vem como servo. Repete comigo, servo. Mais uma vez. E como servo, ele vem para ministrar, ele vem para servir. Como servo, ele vem para se curvar diante de nós, lavar os nossos pés. Como servo, ele vem para atender a necessidade que nós temos diariamente, constante. Como servo, ele está aqui nessa noite para oferecer as mãos furadas, para nos perdoar, para tirar o peso de sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós carregamos, para nos garantir a vitória, meus amados irmãos. Isso ele faz como servo, para o nosso bem, a nosso favor. O texto é claro em dizer que o Filho não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Pode colocar aí Marcos, capítulo de número 10, versículo 45. Como servo, ele se entrega na cruz do Calvário. Como servo, ele morre em nosso lugar. Como servo, ele leva a chicotada que era para mim e para você levar. Como servo, as suas mãos são furadas, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. E como servo, essa forma tão cruel que hoje nós observamos não só na Bíblia Sagrada, mas as pessoas que são serviçal das outras, ele se fez para que eu e você fôssemos alcançados por sua bondade e por sua misericórdia. Mas pastor, parou por aí? Ele era Deus, desce como homem. Depois de homem, ele desce um pouquinho mais baixo como servo. Mas ele precisava chegar até nós, porque nós estávamos mais fundo do que se podia imaginar. Aonde o nível que nós nos encontrávamos, precisava o Senhor a quem nós servimos descer um pouco mais. E o texto revela, no versículo de número 8, que ele desce aí sim até nós. Filipenses 2, 8. Olha lá o texto. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí está a quarta forma para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Só ia para a cruz, na época da pessoa do Senhor Jesus nessa terra, os malditos. E aqui está a forma de maldito que ele tomou no nosso lugar. Aqui está a forma de maldito que ele tomou para que nós pudéssemos ser resgatados. Aqui está a forma de maldito que ele tomou para carregar a nossa cruz. Aqui está a forma de maldito que ele tomou para que nós fôssemos comprados. Aqui está, queridos irmãos, a forma de maldito que ele tomou para que nós tivéssemos vida e saúde, e pudéssemos abrir a nossa garganta para glorificá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, por tudo que ele é e tem sido para cada um de nós. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13, o apóstolo Paulo traz essa revelação de posição de maldito que ele estava. Olha lá o texto. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma? Fazendo-se maldito por nós. Em nosso lugar ele se tornou maldito. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele tomou a nossa posição. Era lá que nós estávamos. Estávamos debaixo da maldição. Estávamos cobertos com a maldição. Estávamos prontos para ir ao inferno. Porque a Bíblia é clara em dizer que o salário do pecado não é outro senão a morte. Alguém precisava morrer, se não fôssemos nós, teria que ser ele. E ele se coloca diante do Pai para morrer em nosso lugar. Ele se apresenta e nos substitui da maldição que nós vivíamos e estávamos. Observe de novo o texto, queridos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Agora não somos mais nós o maldito, foi Ele que passa a ser o maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é a quarta forma, o degrau mais baixo que ele teve que descer para nos alcançar. Nós estávamos debaixo da maldição, nós só não éramos pecadores, nós só não éramos homens e mulheres que cometiam pecado a bel prazer, nós estávamos amaldiçoados. E alguém amaldiçoado vai para o inferno, alguém amaldiçoado terá uma eternidade sem Deus, alguém amaldiçoado não tem comunhão com Deus, alguém amaldiçoado terá que pagar essa maldição com a sua própria vida. Por isso que o salário do pecado é a morte. Mas ele chegou aonde nós estávamos, e nessa maldição ele nos livra, para que tivéssemos aqui nessa noite, bendizendo, exaltando o seu nome, e maravilhoso nome, glorificado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, não é motivo para nós exaltarmos ao Senhor? Era essa a condição que eu e você estávamos, de maldito. E ele sai da posição de Deus, vem como homem, e como homem ele passa a ser servo, e depois ele desce um pouquinho mais até nós, na condição de maldito.
e toma a nossa cruz e leva em suas mãos e pés os nossos pregos e morre as nossas mortes. Você consegue ser grato a Deus nessa noite? Porque alguém morreu no seu lugar, alguém sofreu no seu lugar, alguém pagou o preço que era para eu e você pagarmos. Você compreende o que significa isso? Será que nós estamos velando aqui um defunto nessa noite? Não tem um caixão aqui, irmãos, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. A sua presença é notória neste lugar. Nós estamos falando daquilo que ele passou, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele fez para que eu e você fôssemos alcançados, para que eu e você fôssemos atingidos, resgatados, salvos, perdoados. Mas ele está aqui. O Cristo que morreu é o Cristo que vive. O Cristo que morreu é o Cristo que reina. O Cristo que morreu é o Cristo que está aqui nessa noite para nos abençoar com a sua presença. Aleluia! O Cristo que morreu é aquele que voltará para arrebatar a sua igreja, que o aguarda fiel diante da sua presença. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Que amor é esse? Graça incalculável. Eu vim ouvindo essa música. Sem interesse, sem querer nada em troca. Oh, queridos, precisa ser correspondido por nós. Por isso que você não tem o direito de entrar aqui e ficar com o pescoço assim, ó, como se estivesse olhando para um caixão. Não faça isso. Se alegre, Ele está vivo. Se alegre, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo! Vivo! Ele está vivo! Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Ele está vivo. E a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Puxa vida. Coloca o versículo 8, por gentileza. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até e morte. Será que seremos obedientes até a morte? Se você tiver de passar pela grande tribulação, como existe algumas linhas de pensamento, que pode ser que esteja certa, e nós errados, porque nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. É uma linha de pensamento, arminianismo, de Armínio, de Jacob e Armínio. Mas existe uma linha de pensamento, cujos presbiterianos, batistas e tradicionais abraçam, que entende que a igreja passará, pelo menos pela primeira parte da grande tribulação. Tem outra linha de pensamento que entende que a igreja passará por toda a grande tribulação. E aí me vem esse texto, obediente até a morte, e morte de cruz. Porque quem entrar pela grande tribulação adentro, ou se nosso ponto de vista de ser pré-tribulacionista estiver errado, teremos que passar pela grande tribulação. E aí pergunto eu, a mim e a você que me ouve, estaremos prontos para ser obediente até a morte? E morte de cruz? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Vai requerer, queridos irmãos, fé nessa obediência, de ser obediente até a morte e morte de cruz. Porque nesse período tribuloso sobre a terra, ocorrerá perseguições que jamais vivemos, ou alguém viveu sobre a terra em relação aos cristãos. E não dá para se safar disso, vivendo um cristianismo meia boca. Não dá para safar-se disso, empurrando com a barriga. Não dá para vir aqui, sentar, ouvir um culto, uma mensagem, uma hora ou outra, e achar que está livre. Não, você vai para o inferno se não santificar a sua vida. Você vai para o inferno se não viver uma vida de oração. Você vai para o inferno se não viver uma vida de consagração ao Senhor. Você vai para o inferno se você não estiver preparado para ser obediente até a morte. É isso
que Deus quer para cada um de nós. Sermos perseverantes e perseverantes até o fim das nossas vidas. Então, independente de estivermos ou não de passar pelo grande período doloroso chamado de grande tribulação, temos que estar preparados, porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E se eu e você conseguirmos ser obedientes até a morte, enquanto a nossa vida existir nessa terra, seremos agraciados com a eternidade que o Senhor tem preparado para aqueles que foram fiéis até o fim da sua vida. Aleluia. Haverá recompensa por essa obediência, como houve para o próprio Senhor Jesus. Coloca o próximo versículo, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou. Por isso o quê? Por conta da sua obediência. Por filho ter sido obediente, olha o que o pai fez. O exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vale a pena ser obediente, irmã Josefa. Vale a pena perseverar na presença do Senhor. Haverá uma recompensa para os obedientes. Haverá uma recompensa para os obedientes, para aqueles que obedecem, para aqueles que se predispõem, se curvar diante do Senhor e fazer a sua vontade. Olha o que ocorreu com o Filho, com o nosso Salvador. Ele o exaltou, por isso também Deus o exaltou, porque ele foi obediente até a morte. Então estava na hora dele ser reconhecido, ser retribuído por conta dessa obediência. E o Pai então o exalta soberanamente. E como ele faz isso? Dando a ele um nome que é sobre, repete comigo, é sobre, mais uma vez, sobre está acima, sobre, ele é o sobre, sob está embaixo, sob embaixo, nós estamos sob o nome de Jesus, o nome de Jesus está sobre nossas vidas. Guarde bem essa diferença. E agora o Pai o exalta e dá um nome a ele que está sobre todo o nome. Imagine cada um de nós nessa noite um nome. Traz um nome à sua mente, por gentileza, faça isso, preste atenção na mensagem. Traga um nome à sua mente. Talvez você tema esse nome. Talvez você tenha horror desse nome. Talvez esse nome te cause nojo, te cause repulsa. Talvez esse nome que você lembre nesse momento é algo que te constranja. Traz um nome qualquer à sua mente. E observe o texto, mais uma vez, irmã Maria José. Observe o texto mais uma vez. Pensou no nome? Agora você vai pegar esse nome e vai dizer para ele, dentro do seu coração, que ele está debaixo do poderoso nome de Cristo. Porque lá está escrito que Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Todo o nome. Todo o nome. Esse é o poder, queridos irmãos. Esse é o poder que reside no nome de Jesus. Então, se teu problema tem um nome, quem sabe esse problema chama-se uma enfermidade, chama-se um vício, quem sabe esse problema tem um nome que você não gosta nem de pensar, deixa eu te dizer uma coisa, ele está debaixo do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso que ao ser citado o inferno estremece. Aleluia! O nome de Jesus é tão poderoso que quando nós falamos para o demônio, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. O nome de Jesus é tão poderoso quando nós oramos
impondo as mãos sobre a cabeça de alguém, e no final dessa oração citamos o poderoso nome de Jesus, essa pessoa é curada. Imporão as mãos sobre o enfermo, e em meu nome, diz o Senhor Jesus, expulsarão demônio, em meu nome os enfermos serão curados, em meu nome. Esse poder que eu e você temos em nossas mãos nessa noite, em meu nome, aproprie-se nessa noite, tome posse nessa noite das bênçãos que envolve o poder do nome de Jesus. Atos capítulo 19, versículo 13 em diante, fala sobre uma história, vai do 13 ao 16 de Atos 19. De 7 filhos de Cefas, era um homem religioso da época, mas esses filhos não eram cristãos. Lamentavelmente nós temos pessoas assim, pessoas que servem a Deus e filhos não, pessoas que são dependentes de Deus e filhos não. E a história de Atos capítulo 19, versículo 13, fala e conta sobre isso, de 7 filhos de Cefas, que viam Paulo pregando, viam Silas pregando, viam Timóteo pregando, viam Paulo operando milagres através do poder do nome de Jesus, e acharam que poderiam usar o nome de Jesus a seu bel prazer, e chegaram até a um endemoniado, diz o texto, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles ouviam e viam Paulo operando e achavam que podiam usar simplesmente a credencial do nome de Jesus a quem Paulo pregava para expulsar um espírito. Coloca o versículo 14, por gentileza, olha o que diz lá. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu principal, o pai era religioso, sacerdote. Versículo 15, por favor. Respondendo, porém, o espírito maligno. Quer dizer que eles chegaram em alguém que estava endemoniado, e o demônio falou através da boca daquele endemoniado, dizendo para ele: bem sei quem é Paulo, demônio falando, mas vós, conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. O demônio conhece, irmãos, Jesus. Os demônios sabem quem são Jesus. Os demônios estremecem. Quando Jesus chegou até ao Gadareno, o Gadareno avistou Jesus de longe, começou a tremer e gritar: que vieste nos atormentar antes do tempo. Ainda não é chegada a nossa hora. Eles sabiam que vão voltar para o fundo do abismo. Ainda não é a nossa hora, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabem do poder da autoridade que reside no nome de Jesus. Você pode usar o nome de Jesus, você tem a credencial, você está carimbado, você está selado pelo Espírito Santo. Você pode usar com autoridade quando você orar, quando você clamar, quando você interceder, quando você pedir ao Senhor. Você tem a credencial. Esses homens tentaram fazer isso sem ter a credencial. E o texto sagrado diz que o endemoniado: se eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas quem é vocês? Versículo 16, bota lá. E saltando, isso já é o endemoniado, neles o homem que tinha o espírito maligno se assenhorou deles e pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Você, sem a presença de Deus, tu vai levar uma coça, ainda vai ser liberado nu para a vergonha de Deus. Mas com você nas mãos de Deus, na presença de Deus, cheia do Espírito de Deus, submisso a Deus, os demônios terão que sair. A autoridade de Deus estará na tua vida, nas tuas mãos. O nome do Senhor será glorificado. Exaltado para sempre é o nome do Senhor.
Queridos irmãos, há poder nesse nome. Há poder no nome do Senhor. A Bíblia deixa claro que vale a pena ser submisso, porque haverá uma recompensa, e a recompensa era essa. O Pai o exaltou, dando um nome que é acima de todo nome. Lembra de Davi e Golias? A Bíblia diz que Davi vai até Golias, porque depois de 40 dias de afronta contra o povo de Israel, alguém se apresenta, um jovem simplesmente, para ir pelejar contra aquele gigante de 3 metros. E a conversa entre os dois era essa. Davi pega umas pedras, pega a sua funda e vai até a direção ao gigante. E o gigante observou aquilo, deu uma gargalhada e gritou: quem é você que pensa que pode vir a mim com pedras? Era alguém que cuidava de ovelhas, e ele disse: com pedras e paus. Muito sarcástico aquele gigante. Eu vou pegar sua carne, moço, vou espedaçá-la e vou dar para as aves dos céus comer. Acabou de falar, gigante? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem é você que pensa que pode vir a mim com espada, com escudo e com lança? Isso era tudo que estava na mão do gigante Golias. E aí Davi revela quem era a coragem dele. Saiba de uma coisa: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor. É no nome do Senhor que nós somos perdoados. É no nome do Senhor que somos vitoriosos. É no nome do Senhor que nós somos agraciados. É no nome do Senhor, irmãos. Guarde, por favor, essa palavra no seu coração. Foi isso que Pedro e João, se não me engano, falaram para aquele coxo: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. Em nome de Jesus, me dê a mão aqui, levanta-te e anda. Aleluia! É no nome de Jesus que somos curados, é no nome de Jesus que vencemos as lutas, é no nome, irmãos, é no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus que está a nossa salvação. Foi o que Paulo e Silas disse em Atos, capítulo de número 16, versículo 31. Disse para o carcereiro de Filipos, que pensava em tirar a sua própria vida. Coloca o texto, por gentileza, olha lá. E eles disseram, antes de tirar a sua vida, eles queriam saber qual era o poder que estava sobre estes homens, porque eles cantavam, e a porta se abriram, as algemas caíram por terra, e eles disseram: crê no nome do Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua casa. Salmo de número 20, versículo 7, salmista revela também que nós podemos confiar integralmente no poder que há no nome de Jesus. Ele disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, do nome do nosso Deus, do nome do nosso Deus. Faça menção do nome do Senhor. Senhor, me leva, Senhor, me traga, Senhor, me abençoe, Senhor, me orienta, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me conserve em tuas mãos, Senhor, usa de compaixão para com nossas vidas, Senhor, não há um outro nome que nós possamos alcançar a salvação. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, olha o que está escrito nesse texto, para que eu e você possamos fechar: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro que possa salvar, irmãos. Tem tantos nomes neste mundo, nesta terra,
Poderíamos citar aqui o líder do espiritismo kardecista, chamava-se Allan Kardec, mas lá no túmulo dele está escrito: aqui jaz Allan Kardec. Poderíamos citar um outro líder religioso, chamado Charles Taze Roosevelt, fundador das Testemunhas de Jeová. Se formos lá no sepulcro dele, estará escrito: aqui jaz Charles Taze Roosevelt. Nós podemos citar o líder da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamado Joseph Smith. E se formos lá no cemitério onde ele foi sepultado, lá estará escrito: aqui jaz Joseph Smith. Mas a minha palavra, a minha Bíblia, a tua Bíblia, o que nós carregamos em nossas mãos, diz que o nosso Salvador, Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está... Se for alguém ainda em vida que me ouve, for em Jerusalém, você vai lá ver escrito uma placa: Ele não está presente porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E tem um detalhe nessa ressurreição. Quando você lê sobre a ressurreição em João, você vai ver que o lenço ficou arrumado, dobrado. Há um significado. Quando o lenço fica arrumado, dobradinho, significa que ele vai voltar, irmã Severina. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós aguardamos esse momento tão maravilhoso, que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. É esse nome que é o nosso socorro bem presente. É nesse nome que nós estamos guardados, protegidos. É nesse nome que é a nossa base. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá todo aquele que é justo e estará seguro em alto retiro. Permaneçamos, irmãos, debaixo do poder que há nesse nome. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Coloca o versículo 11 de Filipenses 2, por favor. Você vai ver que agora a autoridade do nome de Jesus, que está no seu nome, vai levá-lo a isso. Agora toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim... Coloca o versículo 10, por gentileza. 10. Para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos, sem exceção, terá que um dia se dobrar diante do Senhor, se curvar diante do Senhor e dizer que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Por isso que nós o exaltamos nessa noite. Por isso que nós o bendizemos nessa noite. Por isso que nós nos curvamos diante da sua presença nesta noite. Por isso que nós o adoramos nessa noite. Nós não estamos diante de um homem qualquer. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante do nosso Deus. Nós estamos diante daquele que é Senhor dos céus e da terra. Diante de quem todos, querendo ou não, confessarão que Ele é o Senhor. Aleluia! Vamos aplaudi-lo bem forte. Exalte, queridos, exalte aquele que reina. Exaltado seja para sempre o Senhor a quem nós servimos. Nós vamos para a parte do... Pode tirar aqui, irmão, por favor.